aí pessoal, como é que estamos? Tudo bem? Aqui é o professor Carlos, professor Cadu de História. Olha só, então essa nossa conversa de hoje é a respeito de um simulado que a gente tem para a turma do primeiro ano, certo? Então, primeiro ano desse nosso ensino médio. Bom, esse nosso simulado é aquele simulado que já vem pronto lá da FTD, que acaba sendo aplicado nas escolas maristas. E com relação a esse simulado do segundo trimestre, o que a gente tem que cuidar, tá ok? O que vai estar presente aí nessa nossa prova? Bom, primeiro você pode encontrar questões que estão ligadas a um primeiro trimestre. Então tem questão de primeiro e tem questão de segundo trimestre. É uma prova cumulativa, então isso vale a pena a gente ter esse cuidado. E nesse sentido, você vai encontrar questões a respeito lá de teoria da história, certo? Formas de produzir conhecimento histórico. Lembra que isso aí a gente conversou lá no começo do nosso ano? Aí você tem o positivismo, você tem o materialismo histórico e nós temos a nova história cultural. Eu quero que tenham cuidado com relação à nova história cultural, certo? Então esse é um ponto que vale a pena tu ter um cuidado para esse nosso simulado. E aí, claro, né, recupera aquilo que nós já conversamos, aquilo que nós já trabalhamos. Aonde, dentro da nova história cultural, ela é uma herdeira da história dos análises, da escola dos análises, aonde nós temos uma multiplicidade de fontes. Essa é a grande marca, é um grande elemento que caracteriza essa nova forma de produzir conhecimento histórico, aonde você pode utilizar inúmeras fontes para produzir esse conhecimento histórico. Então é bem interessante que nós vamos utilizar, por exemplo, uma história oral para a construção do conhecimento histórico. Nós podemos utilizar a memória das pessoas para a construção do conhecimento histórico, é uma fonte interessante para a construção do conhecimento histórico. A gente pode se valer também de um texto literário para a construção do conhecimento histórico. Então, por exemplo, na construção do conhecimento histórico, de acordo com a nova história cultural, a gente vai lá, eu quero falar a respeito de gregos. Aí eu vou lá e pego Ilíada e Odisseia, por exemplo, certo? Então esse é um ponto que vale a pena sempre a gente ter esse cuidado. E é interessante que essa história, a partir da nova história cultural, né, ela é caracterizada de uma maneira bastante significativa a partir dessas múltiplas visões. E enfim, né, a história vai estar constantemente sendo escrita e reescrita a partir daquele que vê, a partir daquele que escreve a história, e obviamente, né, um sujeito ali do seu próprio tempo histórico. E se vale dessas múltiplas fontes, certo? Então, esses são pontos que vale a pena a gente ter um cuidado quando a gente fala a respeito dessa nossa nova história cultural, certo? Pois bem, o que mais que nós temos, né? Uma antiguidade ocidental, onde dentro dessa antiguidade ocidental você tem Grécia e tem Roma, certo? Para esse nosso simulado, vale a pena pegar ali a respeito de Grécia. Isso é bem interessante para nós, que na nossa primeira prova, a nossa primeira prova desse segundo trimestre foi uma prova basicamente sobre Grécia, certo? Aonde, claro, que o ponto da democracia grega é sempre o mais significativo, mas vale a pena tu pegar a respeito da cultura grega, certo? A respeito dessa cultura grega, como é que funciona essa cultura grega, não apenas na arquitetura, da escultura, mas também na religião, né? Uma religião politeísta, com diversos deuses, com um panteão extremamente vasto, aonde à frente desse panteão você tem Zeus, certo? Mas, enfim, diversas divindades ligadas a fenômenos da natureza e também ações, né? Tu vai ter, por exemplo, ações ou qualidades até mesmo, habilidades humanas, né? Tu vai ter lá Atena, por exemplo, né? Deusa da sabedoria. Aí você tem Afrodite, que é deusa do amor. Então, um panteão bastante vasto, certo? E acima desse panteão, a figura de Zeus como senhor deste panteão grego, certo? Então, esse é um ponto que vale a pena a gente pensar, tá? Nós temos também para esse simulado a parte ali de Idade Média, certo? A parte ali de Idade Média. E dentro dessa Idade Média,
lembra daquela tabela comparativa que nós fizemos em sala de aula a respeito da Alta Idade Média e da Baixa Idade Média, as características da alta e as características da baixa, certo? No que diz respeito a uma Alta Idade Média, sempre, feudalismo e as suas características política, econômica e social, certo? Um desses três vai estar presente ali na tua prova. Dentro de uma política, a figura ali do senhor feudal, descentralização. Dentro de uma economia centrada no feudo, a unidade econômica básica. E também pegamos, é claro, a parte de uma sociedade dividida em estamentos, né? Você tem o clero, você tem os nobres e você tem vilões e servos. O clero, os nossos oratores, os nobres, os belatores, e os vilões e servos laboratores, onde existem relações entre esses grupos, né? Você tem as obrigações de serviço, por exemplo, aonde os servos, eles prestam essas obrigações, eles têm essas obrigações para com o seu senhor. E o seu senhor, por sua vez, tem a obrigação, inclusive, da própria defesa desses seus servos, né? Tá? Então é um ponto que vale a pena a gente pensar. No caso daquela tabela de um baixo medievo, cuidado com aquelas características fundamentais, certo? Que nós colocamos naquela tabelinha lá, comparando o alto e o baixo, certo? Bom, temos também, para esse nosso simulado, que dá uma olhada na parte de uma Idade Média Oriental, aonde nessa Idade Média Oriental o destaque fica ali com o Império Árabe. O Império Árabe e, claro, consequentemente após Maomé, principalmente a expansão do Islã, a expansão do islamismo. E até uma situação que é bem interessante é que esse islamismo ele não vai ser imposto nas regiões conquistadas, certo? Você tem que estar predisposto a praticar o islamismo. Claro que isso aí dá para se falar quando você pega uma Idade Média Oriental, nesses momentos de expansão do Islã. Agora, quando você olha para uma atualidade, aí a conversa já é um pouco diferente. Até porque dentro da atualidade, nós temos ali, por exemplo, um Estado Islâmico que acaba impondo a sua visão, né, a sua interpretação a respeito do islamismo. Certinho? Tá ok? Então, espero ter ajudado. Segue essas dicas aí que vai dar tudo certo. Grande abraço, até mais!